Olá, eu sou Jader Matos, designer, ilustrador, e eu estou aqui para poder fazer uma série de 10 vídeos, este é o primeiro, em que vamos aprender a técnica da perspectiva. Ela é fundamental para você poder desenhar melhor o espaço urbano. Nesta lição, assim como nas próximas, vamos precisar apenas de um lápis comum e papel sulfite tamanho A4. Vamos começar a pensar a perspectiva então a partir de dois planos, um quadrado e um retângulo. Vamos também adicionar duas outras figuras geométricas que é um pouquinho mais difícil de desenhar. O círculo e a elipse. Não se preocupe se nesse momento o seu círculo e a sua elipse não saírem muito bem assim como você gostaria. Até porque uma forma de poder desenhar isso melhor é também a partir do quadrado e do retângulo. Dividindo o quadrado ao meio e ao meio novamente, ele vai nos ajudar a ter uma noção melhor da proporção dos, entre aspas, lados deste círculo. A mesma coisa em relação ao retângulo para desenhar uma elipse. Ao meio e ao meio de novo. E você observa que este lado é igual a este espelhado e a parte de baixo também. Essas formas, elas são muito importantes para ter a primeira noção de perspectiva. Vamos imaginar, por exemplo, um cilindro. Se ele fosse visto de cima, ele seria exatamente isso que a gente vê aqui. Se ele for aberto em cima, você vai ver o fundo dele em tamanho menor. Isso é uma perspectiva. Se ele for visto não de cima, mas um pouco mais do alto, esse círculo terá esse formato elíptico. E a parte de baixo também. Essa, por exemplo, é uma forma de você desenhar uma xícara. Vamos agora fazer o mesmo exercício da xícara, porém usando um círculo e uma elipse. Começamos então com um quadrado. Divide ao meio e ao meio de novo. E ele vai nos ajudar a formar esse círculo. Imaginando que no meio dele nós temos um retângulo, também dividido ao meio e ao meio de novo. E aqui dentro você vai desenhar a elipse. Desenhando um retângulo maior, da mesma forma dividido ao meio, e você já tem esse eixo aqui, faça uma elipse maior. Com o tempo você pode ir adicionando detalhes como borda, o líquido que vem dentro e o sombreamento. Eu tenho aqui dois objetos para poder explicar essa noção de perspectiva primeira que estamos tendo aqui nesse vídeo. Uma xícara e uma garrafa. Vamos primeiro à xícara. Repare, como eu falei neste desenho, que você vê a borda dela e mais ao fundo, em tamanho menor, o círculo do fundo. Isso acontece porque a perspectiva ela vai fazer com que tudo que esteja mais longe do seu campo de visão se torne menor. Esse é um princípio que precisa ter em mente, que é fundamental para a gente desenhar em perspectivas de uma casa, de um prédio. Vista neste ângulo, o que era um círculo se torna mais oval, que é o que a gente está chamando aqui de elipse. Que você, utilizando essa técnica, faça o desenho de uma garrafa na perspectiva que você achar melhor. Lembrando que para facilitar, você pode começar desenhando um retângulo
dividido ao meio. Na borda, um retângulo que vai formar essa elipse do gargalo. E embaixo, um retângulo que vai formar a elipse do fundo. Depois disso, é só trabalhar o formato da garrafa, todas essas nuances que você vê aqui, ou na garrafa que você escolher aí na sua casa. Bom, então antes de passar para a próxima etapa, faça esse exercício da garrafa. Não se preocupe por enquanto com o brilho, com o sombreamento, com a transparência, apenas com o formato, ok? Nos próximos 2 vídeos vamos falar sobre linha no horizonte e ponto de fuga. Vamos estudar então a perspectiva com 1 ponto e a perspectiva com 2 pontos de fuga, beleza? Então até a próxima!